Os indicados em preto são afetados por um distúrbio bioquímico causado pela inatividade de uma enzima. Indique se o alelo que causa o distúrbio é dominante ou recessivo e descubra os genótipos de todos os indivíduos. Sempre quando tivermos um heredograma, vamos iniciar sempre observando se existe pais iguais com filhos diferentes. Sempre que isso acontecer, já sabemos de cara que se trata de pais heterozigotos. Dá para entender? Acho que sim. Então, já descobrimos que o que causa a doença é um gene recessivo. Então, todos esses que são afetados, a gente já sabe que são azinho. Depois disso, como que a gente descobre os outros alelos, os outros genótipos? Vamos começar aqui pelo primeiro. Sabemos com toda certeza que nesse genótipo tem um azão, porque ele não é afetado pela doença, certo? Mas se a gente analisar os filhos desse casal, vamos perceber que temos dois indivíduos que são afetados. Então, um azinho obrigatoriamente veio da mãe e o outro azinho obrigatoriamente veio do pai. Então, já descobrimos aqui o genótipo do pai. E esse outro filho, aqui, ele não é afetado. Então, de novo, a gente já sabe que tem um azão, com certeza, nesse genótipo. Então, se ele tem um azão que obrigatoriamente veio do pai e a mãe não tem nenhum azão, então é claro que ela ia doar apenas um azinho. Então, aqui já descobrimos também que se trata de um azinho. E descobrimos o genótipo dos 3 filhos, ok? Vocês concordam que todo mundo que não é afetado tem obrigatoriamente um azão no seu genótipo? Então, a gente vai colocar um azão em todos eles e tentar descobrir quais são os outros alelos. Vamos lá. Vamos analisar esse caso aqui. Se a gente sabe que o pai só pode dar azinho e a gente tem 2 filhos não afetados com azão, então, obrigatoriamente, o azão veio da mãe e o pai só doou um azinho. Então, descobrimos aqui também outro genótipo. Tem como a gente descobrir qual é o outro alelo aqui dessa mãe? Não tem como. Por quê? Porque ela não tem nenhum filho afetado, para a gente ter certeza que ela tem um azinho aqui no seu genótipo. Então, ela pode tanto ter um azinho como ter um azão. Não tem como a gente saber. Então, a gente vai colocar um tracinho aqui, ok? Vamos analisar esse outro caso aqui. Tem como eu saber o alelo dessa mãe? Não tem como. A gente sabe com certeza que tem um azão, porque ela não é afetada. Mas não tem como saber se aqui é um azinho ou um azão, porque ela também não teve filhos afetados. Então, não dá para ter certeza. Como a gente não sabe o alelo dessa mãe, então não podemos saber qual alelo está presente aqui também. Então, vai ser um tracinho também. E com isso, a gente termina o exercício. Mas e se a gente se deparasse com outra situação, ao contrário dessa? Os pais são iguais e são afetados, e a filha aqui, no caso, não é afetada. Também a gente resolveria da mesma forma. Os pais são heterozigotos. E a filha recessiva. Só que quem que causa a doença? É um gene dominante. Então, a doença é causada por um gene dominante. Então, todo mundo que for afetado, que tiver com a bolinha preta, saberíamos que se trata já saberíamos o seu genótipo, com certeza.